Graça e paz, amados de Deus, você está no meu, no seu, no nosso Point Teológico. E se você não é inscrito no nosso canal, não perca tempo, se inscreva aí. O YouTube sempre nos comunica dizendo, por exemplo, ontem eu estava vendo, 55% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Talvez seja esse seu caso. Então não perca tempo, se inscreva aí aqui em cima, não é isso? Isso, ative o sininho das notificações, isso, para que você receba as novidades, perfeito? Dê o like, comente. E não se esqueça, nós estamos aí com o nosso Apoia-se. Você pode estar nos ajudando aí com R$ 5 ou mais, abençoando o nosso canal. E lembrando que ao se inscrever no Apoia-se, você vai ter direito a entrar no grupo do WhatsApp nosso aí, que a gente troca ideias teológicas. E quando alcançarmos a meta lá na plataforma do Apoia-se, a meta financeira, estaremos então sorteando mensalmente um livro de teologia para os apoiadores. Amém? Queridos, estava olhando lá no meu gabinete e lembrei que eu tinha esse livrinho aqui de Roger Olson. Você que é estudante de teologia deve saber quem é Roger Olson. Perdão. Roger Olson, que escreveu bastante livros aí defendendo o arminianismo. Ele é professor de história da igreja, né? Ele tem um currículo interessante, é PhD, professor de teologia no George Truett Theological Seminar, na Baylor University em Waco, Texas. Caramba, esse senhor aqui. Assim, pastor, sou calvinista, não gosto de ler esses caras. Você está perdendo, porque ele é professor de história da igreja, escreveu livros em português também, contando a história da teologia. E ele, na época que estava bombando, né, o livro do William Young, isso, William Young, esse autor aqui que escreveu A Cabana, ele fez uma análise do livro A Cabana. Alguns, ou na minha opinião, porque eu já li também o livro da Cabana, já li, tá? Muitos erros de interpretação, muitos conceitos que não são ortodoxos, que não são bíblicos acerca da Santíssima Trindade, de outras questões acerca da pessoa de Deus, dos atributos de Deus. E ele faz essa análise nesse livro, queridos. Deus e a Cabana, entendendo a presença divina, no best-seller de William Young. Talvez você já tenha lido o livro A Cabana, talvez você tenha visto o filme. E certa vez eu me lembro que, uns 9 anos atrás, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor já leu o livro A Cabana? Eu falei: ainda não. São uns 9 anos atrás. O que isso acha? É bom? Tem algum problema? Eu falei: me empresta que eu vou ler. Li rapidamente. E eu fui sublinhando para ela. Fui lendo e sublinhando todos os erros teológicos que nós encontramos. Pastor, mas é uma obra de ficção. O importante é a mensagem central. Sim, eu entendo isso, tá? Contudo, há um perigo. Por exemplo, essa irmã era uma pessoa teologicamente, biblicamente, muito fraca, muito rasa. Então, veja bem, ela nunca tinha lido, por exemplo, nunca leu o Novo Testamento todo na vida, mas ela leu todo o livro da Cabana. Ela não tem nenhuma percepção de ortodoxia nem de teologia. Então, assim como ela, muitas pessoas, eu ouvi ela dizendo: minha tia usa esse livro, A Cabana, como o seu livro de cabeceira. Caramba, ou seja, muitas pessoas sem conhecimento nenhum teológico ou bíblico leram todo o livro da Cabana e extraíram ali lições equivocadas, interpretações equivocadas a respeito de Deus. Isso é perigosíssimo. Isso é nocivo demais. Vamos lá. Ele diz aqui: existem verdades incríveis em A Cabana, segundo aqui o editor. Há algumas expostas, outras ocultas. Permita-se conhecer cada detalhe dessa história a partir de uma nova visão e encontre sua própria verdade sobre A Cabana. Sucesso mundial, A Cabana de William Young emocionou milhões de pessoas com sua história sobre a grande tristeza. Embora seja parte da condição humana, nunca deixamos de perguntar: onde está Deus nessas horas? Por que ele nos abandona quando mais precisamos? Foram essas perguntas que levaram Mac, o protagonista de A Cabana, a descobrir o remédio para o mal aparentemente incurável. Roger Olson, que já vivenciou sua própria grande tristeza, encontrou conforto em A Cabana e analisou essa fascinante história sob uma nova ótica. Em Deus e A Cabana, Olson se aprofunda em importantes questões encontradas em A Cabana, como o perdão, o modo de agir de Deus, como ele pode ser 3 pessoas em apenas uma e que diferença isso faz em nossa vida. Prepare-se para um novo e esclarecedor ponto de vista sobre essa história e encontre sua própria verdade em A Cabana. Esse livrinho é da Thomas Nelson, tá? É um livro, obviamente, que eu já li ele, claro. 199 páginas, um livro gostoso de ler. O Olson escreve de uma maneira agradável. Vou mostrar para você aqui
que consiste o sumário dele aqui. O capítulo 1 ele vai abordar por que um livro sobre a cabana. Capítulo 2, onde está Deus no sofrimento sem sentido e no sofrimento inocente. O velho problema do mal, né? Capítulo 3, Deus é de fato uma família de três? Interessante, eu vou abrir aqui nesse capítulo aqui para ler um trechozinho para você ter uma noção de como ele escreve. Capítulo 4, Deus está no comando, mas não no controle? Existe já grupos teólogos que ensinam isso, né? Que Deus está no comando, mas ele não teria o controle de tudo. É uma teologia perigosa. Tá? E tem muitos teólogos aí de renome defendendo essa heresia. Tá? Capítulo 5, o que está errado com o mundo e conosco? Capítulo 6, Deus perdoa a todos incondicionalmente. Aí vem o capítulo 7 aqui, a outra página do sumário. O que Deus quer conosco? Capítulo 8, os que molestam crianças irão para o céu? Capítulo 9, Jesus não é cristão? Capítulo 10, onde fica a igreja na experiência com Deus? Porque o cerne do livro você pode ter comunhão com Deus, uma comunhão independente de fazer parte do corpo de uma congregação. Enfim, é um livro realmente perigosíssimo que trata do individualismo cristão independente ou alheio à vida comunitária da igreja. Algo totalmente anti-neotestamentário, anti-paulino, por exemplo. Capítulo 11, confiar em Deus é tudo, doçura e luz. Capítulo 12, como deveríamos responder à cabana? Eu abri aqui um trecho do capítulo 3, já sublinhei o trecho aqui, de Deus é de fato uma família de três. Olha o que o Walson fala. Retratos de Deus. Estou certo de que muitos leitores acham os retratos de Deus de Acabana um tanto surpreendentes. Isso tem feito muitos pastores e teólogos conservadores rejeitar o livro como heresia. Eu sou um que rejeito. É heresia. Eu li realmente para confirmar isso e confirmei. Nenhum problema o cristão ler, contanto que tenha maturidade e ler a Bíblia também. O cara lê a Bíblia, tem um livro de Acabana como o livro de cabeceira e não conhece nada de Bíblia, tá enganado. Vai ficar enganado, ele não vai saber, ele não vai perceber, não vai ter a percepção dos pontos sutis heréticos ali encontrados no livro. Às vezes a heresia de Acabana são sutis, ok? E demais. Mas eu não concordo. Olson encontra aqui pontos positivos, tá? Em Acabana. Ele diz, mas eu não concordo. Após uma reflexão cuidadosa, julguei ser essencialmente bíblico, ortodoxo e até bastante útil retratar aquilo que não pode ser retratado. No entanto, também gostaria de alertar sobre eventuais erros de interpretação e algumas falhas. Ou seja, ele entende que é útil em alguns aspectos o livro de Acabana, contudo ele aponta que falhas. Aliás, no livro todo ele aponta, tá? Acabana não é um livro de teologia sistemática ou de doutrina ortodoxa. Ponto. Não é mesmo. O que me surpreende é pessoas que não leem Bíblia se apaixonando por esse livro aqui e tirando uma ideia e conceitos acerca da pessoa de Deus totalmente antibíblicos, cara. Isso aí que me surpreende. Ele diz, não é um livro de teologia sistemática ou de doutrina ortodoxa. É uma história, como as parábolas de Jesus, que pretende transmitir uma mensagem sobre Deus. Em suas parábolas, Jesus retratava Deus como uma mulher procurando uma moeda perdida, como um proprietário de terras que envia o filho para controlar os inquilinos e como um pastor procurando uma ovelha perdida. Essas imagens de Deus são heréticas? Não. Apenas se a tomarmos muito literalmente. Assim, ainda que tomemos Acabana com seriedade, não vamos fazer tão literalmente. Vamos dar início à nossa análise da descrição de Deus em Acabana, com os aspectos mais elementares, quem e o que é Deus. Eu me lembro muito bem que há um trecho eu li esse livro, Acabana deve ter 8 anos. Eu me lembro que eu sublinhava as partes heréticas para mostrar para a irmã, o livro era dela. Sublinhei lá, aliás, eu anotei, né, que eu ia sublinhar o livro dela, escrevi no livro dela. Então anotei trechos no papel e vim com o livro e falei para ela, ó, aqui ó, na página tal, diz assim, ele diz que, praticamente ele usa essa expressão que não é apenas o cristianismo que você encontra Deus, todas as religiões você pode encontrar Deus no hinduísmo, né, reencarnacionista, com seu sistema de castas, você pode encontrar Deus na idolatria, nas religiões pagãs, no islamismo. Será mesmo? Uma das características do cristianismo, queridos, é o seu exclusivismo, sim. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, Buda não é o caminho, Maomé não é o caminho, certo?
O hinduísmo não é o caminho, Jesus é o caminho. Então essa ideia aqui que William Jung tentou trazer para agradar gregos e troianos, para agradar pessoas que não têm compromisso com o corpo, com a igreja local, para agradar esses pseudos cristãos de internet, simplesmente não condiz e não tem base bíblica nenhuma. Por exemplo, vamos ver aqui. Jesus não é cristão, vamos ver o que ele fala. Eu li esse livro aqui, irmãos, tem 9 anos também. Então, muitos trechos aqui eu estou relembrando agora com você ao fazer esse vídeo. 145, veja bem, eu costumo botar datas nos meus livros, veja. Está vendo a data? Agosto de 2011, 17 de agosto de 2011. Jesus não é cristão, página 131. Vamos ver o que ele diz aqui. Muitos anos atrás ministrei aulas em uma classe da escola dominical para adultos, da qual participavam alguns novos cristãos. Não me recordo do tema daquele domingo, mas quase dei uma gargalhada quando um homem de minha idade de classe perguntou: quando foi que Jesus se tornou cristão? Parece uma questão engraçada, mas surge em A Cabana de um modo muito sério, como parte de uma questão mais ampla sobre pessoas de outras religiões. Mac é o protagonista lá da história, né? Da Cabana. Mac está conversando com Jesus sobre o que significa ser um seguidor, e Jesus lhe informa que não é aquilo que muitas pessoas pensam. Mac afirma: quantas mentiras me contaram, na página 168 do livro. No contexto, essa declaração significa que aquilo que Jesus está lhe dizendo nada ou pouco tem a ver com o que lhe foi ensinado no seminário e na igreja. Para você que não sabe, o autor, William Jung, também tem formação teológica, tá? Mas ele tem conceitos totalmente heterodoxos, no mínimo, para dizer, né? Vivendo sem qualquer compromisso. Mac está claramente desiludido com a instituição cristã. Olha, ele não é o único. É óbvio, né, irmãos, que o próprio William Jung, ali, o autor, está expressando ali uma posição dele. O protagonista, o personagem do Mac, tem problemas de entender a bondade de Deus quando o mal acontece. Esse é o problema do mal, todo mundo se questiona isso em algum momento da sua vida. E o personagem demonstra toda a sua insatisfação, sua desilusão, sua decepção com a instituição, com a igreja em si. Não é assim o caso de milhões de pessoas hoje que estão fora da igreja dizendo: agora eu vou viver meu cristianismo na minha casa. Quero ter mais como pastor, não quero prestar contas com ninguém, não quero ter compromisso com uma igreja local, não vou congregar com ninguém. Se você for para as escrituras sagradas, você verá que esse tipo de comportamento não há base alguma. Ele diz mais aqui: Mac está claramente desiludido com a instituição cristã. Ele não é o único. Todas as semanas encontro pessoas que estão cansadas de suas igrejas por causa de uma aparente falta de autenticidade e um fracasso em evitar a acomodação cultural. Jesus responde à exclamação de Mac: Mac, o sistema do mundo é o que é. As instituições, as ideologias e todos os esforços são esforços vãos e inúteis de humanidade, estão em toda parte e é impossível deixar de interagir com tudo isso. Falando do sistema do mundo, Mac replica: mas tanta gente de quem eu gosto parece fazer parte do sistema. E então o narrador nos dá uma pequena visão sobre aquilo que preocupa Mac. Os amigos e a família de Mac eram totalmente vendidos para a atividade religiosa e o patriotismo. O autor poderia estar pensando no assim chamado direito religioso na América? Ou seja, você vê uma crítica do autor também ao sistema, às igrejas que apoiam, no meu ver aqui, na minha ótica aqui, até mesmo o Partido Republicano, que é o Partido Republicano, são 2 partidos apenas nos Estados Unidos, que defendem aí, luta contra o aborto. O Partido Democrata são progressistas, né, os chamados liberais americanos, esquerda, né, vai defender a liberação do aborto, enfim. Então, veja a acusação aqui, ou seja, sua família, suas pessoas estão vendidas ao sistema religioso ligado aos direitos da América. Olha só. Então o cara tem uma pegada ideológica também incutida, tá vendo? Diz mais aqui: Jesus revela a Mac que quer ser seu seguidor, que ser seu seguidor significa viver e amar sem qualquer compromisso. Olha, página 168, olha que coisa, hein? Jesus revela a Mac, ou seja, o autor, William Jung, coloca na boca de Jesus que seguir a ele significa viver sem qualquer compromisso. É isso mesmo? Veja, pessoas que não têm compromisso com a igreja, com o próximo, com a sua comunidade, que não vive para anunciar o reino de Deus, as pessoas amaram esse livro. Em outras palavras, Jesus aparentemente está repudiando todas aquelas plataformas políticas e religiosas, bem como aquelas atividades em que pessoas engravatadas se juntam como suas seguidoras e oferecem seu amor apenas aos que concordam com elas. Mac pergunta:
É isso que significa ser cristão? A resposta de Jesus poderá surpreender alguns leitores. Quem disse alguma coisa sobre ser cristão? Eu não sou cristão. Página 168 do livro Acabando. Às vezes elevamos nossa filiação religiosa ao status de ídolo. Estamos mais interessados em ser bons cristãos do que discípulos radicais de Jesus? Parece que é o que está dizendo o autor William Young. Ser cristão para ele não é automaticamente uma coisa boa. A declaração de Jesus de que ele não é cristão não surpreenderá algumas pessoas que sabem que o cristianismo é a religião desenvolvida pelos seguidores de Jesus após sua morte e ressurreição. Ela não existia antes. Então a questão é, Jesus se tornou cristão depois que o cristianismo foi formado? Podemos imaginar Jesus fazendo parte de algum movimento ou organização? E se cristão significa literalmente seguidor de Cristo, como ele poderia ser cristão? Pois ele seria seu próprio seguidor. Assim, a ideia de Jesus ser cristão é meio absurda. É um livro interessante que vai te levar a diversas reflexões. Um livro muito legal. Excelente autor. Tenta apontar aqui alguns pontos positivos, mas são os pontos negativos neste livro A Cabana, claro. Esse livro que refuta a maior parte de soteriologia. E você que leu o livro A Cabana, viu o filme, eu não vi o filme, mas li o livro, eu recomendo que você faça uma reflexão juntamente com o Roger Walson, um livro da Thomas Nelson, ok? Fica aí mais uma dica, Deus abençoe e até a próxima.